Olá e sejam muito bem-vindos ao Fashion Law Cast, o seu podcast sobre direito da moda. Eu sou Luísa Duarte, sou advogada e designer de moda formada aqui pela FAAP, especialista em Fashion Law. E aqui no videocast a gente vai entrevistar a cada episódio um novo convidado para conversar sobre um tema relacionado ao direito da moda. No episódio de hoje vamos receber Flávia Nascimento, advogada, professora da graduação e da pós-graduação da Universidade Católica de Santos, doutora, a mais nova doutora em Direito Ambiental Internacional, especialista em Direito Empresarial e Direito da Moda, pesquisadora, escritora, palestrante, conselheira estadual da OAB 22-24, presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Federal. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Luísa. É um grande prazer estar aqui com você, participando desse podcast, com uma ideia, uma iniciativa tão inovadora. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, por ter vindo de Santos. Imagina, um prazer. Primeiro, Flá, se você fosse escrever uma carta para você mesma no futuro, descrevendo sua trajetória para chegar aqui em você hoje, o que você diria? Pensa bem. De verdade, pensa bem. Eu adoro direito, eu adoro tudo que eu faço, mas às vezes é dureza, hein? Ainda mais a área acadêmica, às vezes requer um esforço muito maior do que a gente imagina. Mas eu diria que vale a pena. Que bom! Vale a pena. E o nosso tema hoje, a gente escolheu conversar, é recuperação judicial. Perfeito. E acho que a gente pode começar pelo começo, né? O que é uma recuperação judicial? Como é que ela funciona? Tá, vamos lá. Desde 2005, nós temos a Lei 11.101 de 2005, que trata dos processos de falência, recuperação judicial e extrajudicial das empresas. Basicamente, a recuperação judicial é aquele processo que vai evitar que uma empresa vá à falência, evitar que a empresa quebre, com vários mecanismos que a própria lei traz. Quando uma empresa pede recuperação judicial, quando ela requer recuperação judicial, ela está numa crise econômico-financeira muito grande. Por que eu digo muito grande? Porque as empresas evitam esse pedido, porque ele acaba sendo uma espada nas costas do empresário, porque qualquer deslize, qualquer problema, a empresa vai à falência durante esse processo, independentemente da vontade dele empresário, né? Então, quando a empresa pede, é porque ela realmente precisa. E, basicamente, o que é a recuperação judicial? A empresa vai apresentar em juízo o pedido. Se o juiz defere durante, inicialmente, 180 dias, todas as ações e execuções que tramitam contra a empresa vão ficar suspensas. Então, isso é um fôlego para a empresa. Porque imagina, a empresa que está devendo, chove pedido de bloqueio online, de penhora, é uma loucura. E o que acontece? Quando o juiz defere, paralisa tudo isso. Ela apresenta um plano de recuperação judicial, ela apresenta uma estratégia para sair da crise e quem aprova ou não aprova são os credores. Basicamente é isso. Isso em qualquer empresa? Isso em qualquer empresa, seja numa gigantesca, seja numa pequena. Existe na lei uma possibilidade de plano especial de recuperação para MEs e EPPs. Que basicamente é isso, só que nos planos de recuperação de ME e EPP, elas não podem propor tudo. Uma empresa que não faça o plano especial, ela pode propor para se recuperar, reduzir salário, ela pode propor parcelar, né, pagar com desconto, ela pode propor vender empresa, ela pode propor tudo o que ela quiser, desde que seja lícito. A ME e EPP, se elas fazem pelo plano especial, elas só podem propor o parcelamento em 36 parcelas e pagando a primeira parcela em até 180 dias. E você vê uma diferença significativa da recuperação judicial de qualquer outra área para a área da moda? Eu vejo algumas diferenças que eu reputo significativas. A primeira grande diferença. Via de regra, isso é uma regra, tudo tem exceção, óbvio, né? Mas via de regra, as empresas de moda, o
principal ativo delas é intangível sempre. Marca, ou patentes, ou, né? Ela é... Esse é o alicerce dessas empresas. Então, o que a gente percebe é que nas empresas de moda, a marca tem um valor, assim, muito importante. E elas, com a utilização desse ativo, elas acabam conseguindo sair da crise de uma forma que, me parece, das análises que eu leio e que eu faço, me parece mais fácil do que em outras áreas. Perfeito. Qual você acha que são os principais desafios que as empresas de moda enfrentam na recuperação judicial? Aí eu penso que não seja só especificamente das empresas de moda, tá? Eu acho que os desafios são muitos. Primeiro desafio, continuar as contratações. Porque, veja, se você é uma fornecedora de tecidos e a empresa X pede recuperação judicial, veja, ela já está te devendo, provavelmente, se ela pediu recuperação judicial. Você vai querer continuar fornecendo? Provavelmente não. Por desconhecimento da lei, viu, Luísa? Porque se as pessoas e se elas se orientassem, porque se os empresários em todos os seus atos se orientassem, as coisas seriam diferentes. Por que eu falo isso? Porque a lei tem um mecanismo que aquele credor que continua fornecendo, que acredita na recuperação, ele é um credor que vira, se a empresa quebrar, porque qual é o receio de continuar fornecendo? Não ser pago. Não ser pago. Falou tudo. E não ser pago em que hipótese você não vai ser paga? Se a empresa for à falência. Porque se ela não for, obrigatoriamente ela tem que pagar. Justamente, ela tem que pagar para não ir à falência. Então, o medo de qualquer credor nesse aspecto é o quê? Não ser pago porque a empresa faliu. Só que o credor que acreditou na recuperação e que forneceu, ele vira credor extraconcursal numa eventual falência. E o extra recebe antes de todo o concurso. Então, ele acaba ficando numa posição privilegiada. Muito privilegiada. Só que eu entendo que no Brasil, olha que essa lei é de 2005, né? Mas a gente ainda não tem essa cultura. Os norte-americanos estão super acostumados com a recuperação deles e a falência deles, muito acostumados, dentro da cultura empresarial, jurídica. Nós ainda não, por incrível que pareça. Bom, eu ia te perguntar como que afeta os fornecedores e parceiros de negócio, acho que já... Mas acho interessante só falar afeta dessa forma, né? E de que outra forma afeta? Se você é um parceiro de negócio, um fornecedor, e você está esperando, você está executando, eu vou repetir aquilo que eu falei no começo por um outro prisma. Você não vai, a sua execução, enquanto está tramitando isso, não vai prosseguir. Então, você obrigatoriamente salva alguns tipos de crédito, tá? Alguns créditos são excluídos da recuperação judicial e podem continuar sendo cobrados. Mas a grandíssima maioria, você tem que receber pela recuperação judicial. E os funcionários e colaboradores? Vamos lá. Existem duas situações. Os funcionários colaboradores que estão trabalhando. O que se espera é que para eles nada mude, inicialmente. Mas muitas vezes, quando uma empresa requer a recuperação judicial, ela já está com salário em atraso ou com algumas verbas em atraso. Bom, eles têm uma posição privilegiada nesse processo, tá? Primeira posição de privilégio que eles têm é que num plano de recuperação judicial, todos os créditos trabalhistas têm que ser pagos em até 1 ano. Os demais têm planos de recuperação que as empresas propõem pagar em 12 anos, em 10 anos. Trabalhista tem que pagar em 1 ano, certo? Sim. Imaginando todos os créditos trabalhistas, tanto os que estão na ativa quanto aqueles que saíram, mas ajuizaram uma reclamação trabalhista. Agora, os créditos, então vamos falar desses que ajuizaram reclamação trabalhista e que tem lá uma sentença da Justiça do Trabalho. Eles obrigatoriamente têm que receber na recuperação judicial. Eles não vão receber fora. Não podem receber fora, tá? E mais, uma das propostas do plano pode ser redução de salário. Nesse caso, não é simplesmente, olha, vou reduzir se o trabalhista concordar. Não. Precisa passar por uma convenção coletiva, tem a participação do sindicato, mas existe essa possibilidade. Então, aquele conceito tradicional
né? Não, salário não reduz em hipótese alguma. Na recuperação pode reduzir. Muito interessante. Eu acho que já deu para dar uma pincelada geral, né, na recuperação judicial. E quais são os fatores mais comuns que levariam uma empresa de moda para uma recuperação judicial? Existem fatores antes da pandemia e outros depois, né? Porque isso mudou muito. Como afetou, né, também? Afetou demais. Na moda, a gente sabe que a gente tem um grande problema, as condições climáticas. E não estou falando do climático agora do Rio Grande do Sul, sempre, né? Porque, por exemplo, às vezes a indústria da moda ou o próprio lojista investem demais no inverno e esse inverno não existe. Isso acaba sendo um grande problema para ele. Ou vice-versa, no verão. Então, essas oscilações, e que cada vez mais a gente tem com as alterações climáticas, tem sofrido com isso, isso é um problema que muitas vezes afeta a empresa passa a entrar em crise, não consegue se voltar ao seu faturamento normal sem precisar desse processo. O que você acha que são os erros mais frequentes que são cometidos, que levam? Bom, erros de gestão, né? A gente percebe alguns erros de gestão de escolhas erradas. E escolhas que não são escolhas... Veja, quando eu falo erro de gestão, não é uma coisa proposital. Não é que o gestor é um péssimo gestor. São coisas que acontecem. Às vezes a gente toma uma decisão errada dentro de casa. Isso pode acontecer. Você aposta no inverno e veja bem, estamos em maio e exatamente. tá calor. Não aprender, eu acho que algumas das empresas que já passaram por isso, eu acho que elas não aprenderam. Agora, acho que sim, mas durante um tempo, a lidar com o consumidor brasileiro. A gente tem um CDC que a empresa tem que entender que esse CDC existe e que ela não pode lutar contra. Então, algumas tendências de negação desse direito do consumidor acabaram, assim, fazendo com que algumas das empresas que já pediram recuperação judicial e já saíram, que elas chegassem nesse ponto justamente por isso. Eu vejo um dos motivos bastante presentes. Quais são os principais passos que a empresa tem que seguir para entrar com a recuperação judicial? Bom, primeira coisa, né? A empresa, ela tem que estar, como a gente chama, redondinha. Redondinha não é pagando conta, porque se estiver pagando conta, ela não precisa de recuperação judicial. Mas o empresário ou a empresa, ela tem que ser uma empresa regular. Regular, ela tem que ter o seu registro e os seus atos constitutivos lá averbados e ela tem que ter as declarações dos seus impostos. Pagando imposto, ela não está. Se ela não paga fornecedor, imposto muito menos. Mas ela tem que ter as declarações. Porque se ela não for regular, ela nem faz jus ao pedido de recuperação judicial, deferimento da recuperação judicial. Então aí vem a importância de você manter sempre tudo organizado. Você pode não estar pagando, mas organiza. Exatamente. Você não está pagando fornecedor, mas isso está registrado nos seus livros. Uhum. Assim como as suas vendas têm que estar registradas. Porque um dos problemas, né, uma das aflições do empresário ou dos diretores e gerentes e administradores dessas empresas, quando eles vão requerer a recuperação, é que existe o chamado crime falimentar. Que estão previstos na lei, por exemplo. Vender sem nota é um crime falimentar, já de cara. Qual empresário que não comete isso praticamente? É difícil, né? Mas, veja bem, ele tem que entender que ele tem que ter praticamente tudo ali contabilizado, tá? Para justamente não correr esse risco de ter incidido num crime falimentar. E o crime falimentar, ele pode até existir, só que ele não vai ser punido, o empresário não vai ter a punição, condição de punibilidade que a empresa esteja ou em recuperação judicial ou em falência. Então, quando ele vai requerer a recuperação, ele já tem que ter feito um planejamento, analisado se está tudo ok. Organizado a casa. A petição inicial de RJ é uma petição simples, né? O que é complexo são os documentos que têm que ser apresentados, né? A petição em si é uma petição muito simples. Eu brinco com os meus alunos, reza para cair isso na segunda fase empresarial na OAB. Porque é muito fácil essa petição. Pedir o deferimento, mostrar o porquê da crise e tal, mas é uma petição simples. Agora, os documentos que acompanham, as análises contábeis, tem que fazer todo o levantamento de ações com estimativa. Então, assim, organizar, esse termo que você falou é bem importante, organizar a casa vai ser imprescindível. Bom,
Você comentou do Covid, né? O que você acha que mudou? O que impactou mais? Olha, eu vou falar em alguns aspectos. Uma das coisas muito interessantes que passaram a acontecer pós-Covid, eu vou falar do processo em si. Sim. É que as assembleias gerais de credores passaram a acontecer virtualmente. Recentemente, não é da área da moda, mas é interessante a gente trazer, aconteceu a Assembleia Geral da Oi, que está em recuperação judicial. Eu não participei, não tenho nenhum credor na Oi, não, nada disso, mas eu tenho colegas e amigos que participaram, e aí um deles postou, e já estava 18 horas na Assembleia, ela tinha tido um intervalo. Veja, é ruim, mas eles fazem intervalo, tá? Agora, presencialmente, isso seria humanamente impossível. E sabe o que acontecia? Atrasava, porque aí tem que publicar de novo, tem que ter antecedência mínima de 15 dias. Isso atrasava muito, encarecia. Porque imagina um local para fazer uma assembleia presencial da Oi. Mas não se admitia, os atos solenes online, eles não eram bem vistos. Pode falar da audiência, por exemplo. Totalmente. Depois que aceitaram a audiência, qualquer coisa É vai. isso aí, sustentação oral, audiência. Então, e isso é muito bem-vindo para o processo. Agora, em termos de crise, a Covid agravou demais. Se você pensar, vamos falar de moda, vamos falar até de varejista, não estou falando do fabricante, não, mas do multimarca ou do franqueado, que estavam em shopping centers. Que tinha um controle muito rigoroso, e não só o controle rigoroso de isolamento, mas eles não podiam entrar para pegar o estoque para vender online ou para vender com sacolinha na porta de casa, porque aconteceu muito isso, né? Claro. Quem não comprou? Eu comprei. Sim. Coisas que deixavam na minha portaria, eu pegava, olhava, até pijama, porque na época a gente mais usava pijama que outra coisa, né? Mas quem estava em shopping center sofreu demais isso. Então, o Covid foi um grande propulsor de crise, infelizmente. As lojas do shopping center também sofreram mais financeiramente, né? Muito mais. Porque as de rua, existia uma liberdade de ir e vir. Não que a pessoa fosse fraudar a norma do isolamento e abrir a loja. Não estou nem falando isso, não estou nem imaginando quem fez isso. Não, mas a loja é dele, ali na rua, o alugado, o ponto é dele. Ele pode entrar e sair para pegar o estoque e tal. No shopping center, não. Eu não sei se você leu, muitos shopping centers, como desligaram o ar-condicionado, as peças mofaram. Não sabia. Teve lojista que perdeu o estoque todinho que tinha ali, porque tudo mofou de um jeito. Então, assim, foi muito triste ver lojista de shopping center, que é um lojista muito importante em termos de movimentação de renda no país, como ele sofreu com a Covid. Bom, depois que você sai do processo de recuperação judicial, bem, né? Porque a saída ruim leva à falência, a boa você se recuperou. Qual você acha que são os principais desafios que uma empresa enfrenta? Deixa eu só fazer uma parte aqui antes de responder os desafios que a empresa enfrenta. O final ruim, a empresa vai à falência. O final bom, ela se recuperou. Quisera eu dizer para você que o final bom ela se recuperou e aí dali para frente ela vai viver uma vida nova. Existe uma pesquisa, ela não é muito recente, ela é antes do Covid, que dizia, eu desconheço outra, eu gostaria muito que alguém fizesse de novo essa pesquisa, mas que diz que 1% das recuperações judiciais dão certo. E quando a gente... Quer dizer que todas 99% vai à falência? Não é isso. Deu certo processualmente, encerrou, porque 2 anos depois da concessão da RJ, porque primeiro vem o deferimento, só fazer explicar. Primeiro vem o deferimento. Fechar a ideia do processo. Isso. Petição inicial, o juiz ou faz uma perícia para ver se tem condições mesmo, ou então já defere, vem o deferimento do processamento. Tudo fica suspenso, e ali vai ter verificação de quem são os credores, tal. A empresa apresenta o plano, a ideia é que em 6 meses, o ideal seria que em 6 meses estivesse fazendo a assembleia para ver se aprova ou não. Isso não é em 6 meses, mas ok. Faça a assembleia. Se a empresa cumpriu tudo bem até ali, não faliu. Na assembleia, se os credores aprovarem, ótimo, então vai cumprir o plano. Se os credores rejeitarem, ela estará falida. Então vamos imaginar que eles aprovaram, né? Aprovaram a recuperação e ela vai ter 2 anos para cumprir em juízo.
Cumprir em juízo é continuar prestando contas mensais, é mostrar que não descumpriu nada, porque qualquer coisinha faliu. Terminados esses 2 anos, o que acontece? Encerra a recuperação judicial. Não tem mais processo, não tem mais administrador tomando conta, MP fiscalizando, nada. E a empresa vai cumprir normalmente. Se ela descumprir, o credor tem um título executivo. E ele ou executa ou pede a falência, como qualquer credor. Mas não é mais aquela espada nas costas. Quando eu te falo daquele 1%, o que essa pesquisa chegou à conclusão? Que mesmo aqueles que saem da recuperação, pouco tempo depois, o problema mesmo que a empresa tinha, eles não resolveram. Porque muitas vezes o problema é administrativo, tem que afastar um administrador. Mas quem quer mexer nisso? Não é toda empresa que quer enfrentar isso mesmo. O problema, às vezes, é o seguinte, é filial demais, tem que fechar. Mas qual empresa que quer demitir? Porque não é fácil tomar. E é uma atitude que muitas vezes você não consegue num plano aprovar. Então, infelizmente, eles nem sempre tomam as atitudes que tem que tomar no processo. E aí, ele entra em crise novamente. 5 anos depois, ele pode pedir de novo a recuperação judicial. Incrivelmente, nas empresas de moda, a gente não tem percebido essa reiteração de pedidos. O que me faz crer que a empresa de moda ou aprende mais a lição de casa ou ela realmente consegue sair da recuperação com um fôlego novo. Eu penso que muitas vezes as pessoas desconhecem, o consumidor de moda desconhece que a empresa está em recuperação judicial. A gente vai comentar alguns casos aqui, talvez pegue de surpresa algumas pessoas, né? Então, e aí faz com que as pessoas continuem consumindo normalmente. E que bom, continuem consumindo. Ótimo, devem. A gente deve. Aliás, uma empresa em recuperação judicial é aí que a gente tem que consumir mesmo, a gente tem que ajudar, né? Porque é emprego que a gente está gerando, é renda para o Estado que a gente está gerando, isso que é importante. Vamos falar sobre isso. Que casos você acha que mereciam ser destacados, assim, de moda? Tem um monte, né? E tem atuais, tem antigos. Você sabe que eu vou destacar um caso que a gente nem comentou antes, que é o da Colombo. A Camisaria Colombo fez uma recuperação extrajudicial, o que é muito raro no Brasil. É muito raro. Você não vê cases de sucesso de extra. E ela fez uma extra, muito interessante. Agora, por exemplo, se a gente perguntar para um consumidor, você sabia que a TNG está em recuperação judicial? Você sabia que a gente pode falar porque é tudo público, viu, gente? Nada disso é segredo de justiça, porque se fosse a gente não poderia falar. Que a Lely Blanc, tem lojista que compra a Lely Blanc que não sabe. Tem em algumas marcas, não é o caso da Lelis, que franqueado não sabe. É incrível. E num caso de recuperação judicial que envolve a franquia? Que envolve lojas que têm franquia, né? É bem mais complexo, né? Eu brinco que eu tive alunos que já fizeram esse tipo de TCC, eu falo, vocês deviam fazer mais. Porque nós temos 2 lados. Tanto como há uma independência empresarial entre franqueador e franqueado, há uma independência total, né? Então, a gente pode ter a recuperação tanto do franqueador, que é mais simples, porque aí aquele franqueado, o que ele precisa é continuar pagando os royalties e cumprindo aquilo para manter a franquia. Ou a gente pode ter o que vai ser muito mais complexo, porque vai impactar em outras empresas, a RJ do franqueador. E ainda nós temos exemplos, eu vou trazer, não é do mundo da moda, mas é a questão da Starbucks, do Subway, né, que é a mesma empresa no Brasil que gerencia essas marcas, que é o problema da franqueadora aqui com a matriz norte-americana, que é quem licencia, quem permite o uso da marca aqui no Brasil. Isso é muito mais, como eu posso te dizer, muito mais difícil de resolver. O processo em si vai envolver a marca. Então, inicialmente, os contratos de franquia, eles não são alterados, tá? Eles têm que ser mantidos. Porque aqui, o franqueado tem que continuar pagando aqueles royalties, Até porque isso mantém a marca, né? Mantém a empresa. A não ser que tenha havido algum abalo. E que muitas vezes existe. Eles deixaram de fornecer como forneciam. A qualidade das peças não é a mesma. Então, vai criar... É bastante complexo. É uma complexidade maior.
Mas a ideia é que é sempre essa ideia de um processo de RJ. Da falência também é essa ideia, depois a gente fala. Mas a ideia é que a empresa entre em RJ e saia da RJ sem haver grandes problemas ao consumidor e, consequentemente, aos franqueados. Sem abalar. Essa é a ideia. E tem um caso de falência da Daslu. Vamos falar de falência. A falência da Daslu é muito anterior à concepção de falência tal como ela é hoje. Porque qual é a concepção de falência tal como ela é? E também, na verdade, ela é diferente porque foi proveniente de um grande problema que a Daslu teve com relação a tributos e crimes e tudo mais. Então, o que aconteceu com a Daslu? Ela fechou. Mas a ideia na lei, a lei diz isso, determina isso, é que a empresa que pede falência, ela própria, o que no Brasil também é raro, ou um credor pede a falência daquela empresa e o juiz decreta, é que a empresa não feche. Até 2005, a regra era a empresa vai fechar. Só que, se a gente pensar na função social da empresa, a gente não quer que nenhuma empresa feche, né? Claro. A não ser que não tenha jeito mesmo. O que a gente quer com a falência, o que a lei, a gente não, mas a lei quer com a falência, é que a empresa, ela vai falir, o juiz vai decretar, os administradores dessa empresa vão ser afastados, a empresa vai continuar. Um administrador judicial vai assumir a administração, vai manter a empresa aberta, vai equalizar, vai conhecer quem são os credores, vai vender a empresa toda, se possível. A lei, inclusive, dá uma ordem, e a ordem inicial é vende a empresa toda. Se não der, você vai desmembrando. Mas a ideia é vende toda. Quem comprar, compra aquela empresa, paga um X. Esse X vai servir para pagar os credores naquela ordem de preferência. Sim. E uma coisa que a lei traz, que pouca gente conhece, Luísa, que eu gostaria bem de ressaltar aqui, e que até os empresários, os pequenos, os médios não conhecem, e às vezes os advogados não conhecem para orientar, é o seguinte, tanto na RJ quanto na falência, tá? Isso serve para os dois. Se a empresa é vendida, falência ela vai ser, ponto, não tem outro jeito. Na RJ, uma das propostas pode ser vender a empresa. Sim. Vamos imaginar que o passivo da empresa, eu vou falar em números redondos para a gente não ficar fazendo conta aqui. O passivo da empresa seja de 1 milhão. Passivo baixíssimo, só para a gente fazer conta. Exemplo, passivo da empresa de 1 milhão. A empresa vai ser vendida, você, Luísa, faz uma proposta para comprar essa empresa. E você faz uma proposta para comprar por 400 mil. Porque na avaliação ela foi avaliada por 1,5 milhão, mas você propôs 400 mil, você foi a única licitante, vai ser vendido para você. Ponto. Ainda mais na falência. Falência vai vender pelo maior proposta, ainda que seja não existe. Tá? Vamos imaginar que na RJ você compra por 400 mil. Você deposita, ou na RJ ou na falência, tá? Tanto faz. Você deposita, a empresa tá funcionando. Você deposita os 400 mil no processo e a empresa vem para você. Os funcionários vêm para você, os contratos vêm para você, tudo para você. Tudo lindo, maravilhoso. Vamos imaginar que esses 400 mil não deu para pagar, deu para pagar 40%, né? Porque lembra que era 1 milhão? Na falência, esses 400 mil vão servir para pagar na ordem da lei, lembrando que antes dos trabalhistas vem o extra concursal todo. Então, talvez não chegue para pagar trabalhista. E na RJ, você vai falar, Flávia, mas você me disse que o trabalhista tem até 1 ano para receber. Tem 1 ano para receber, mas o plano pode dizer, olha, vai pagar todo mundo à vista, assim que entrar o dinheiro, só que primeiro banco e depois trabalhista. Se o plano disser isso e for aprovado, o trabalhista vai receber depois de banco. E vamos imaginar que só o banco receba. O trabalhista não recebeu em nenhuma dessas duas situações. O que seria o normal jurídico que a gente conhece? Ah, tá bom, não recebeu. A dona era Flávia, a empresa Flávia, ela vendeu, hoje a empresa Luísa está lá funcionando. Sucessão. Eu vou receber da Luísa. Sim. Então, mas existe um dispositivo na lei 11.101 que diz o seguinte, a empresa vendida ou em RJ ou em falência, tanto faz, desse jeito, não existe sucessão do arrematante em nenhuma dívida. Nem em dívida ambiental, nem tributária, nem anticorrupção, nem penal, nada. Nenhuma, nem obrigação de fazer existe. Então, se você degradou uma área imensa e você vendeu a sua empresa em RJ, quem comprou? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com o que, aliás, eu tenho altíssimas críticas, porque dependendo da dívida, eu acho que deveria haver sucessão, sim, como a dívida ambiental, é um exemplo, tá? Mas não existe essa sucessão. Então,
Lógico que essas empresas que a gente citou, de moda, que ajuizaram a recuperação judicial, elas conhecem isso. Só que às vezes o pequeno e o médio não. E acaba não utilizando esse processo e poderia. E isso não é ilegal. E isso não é imoral. Isso já foi julgado, inclusive, pelo Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade. E foi julgado constitucional pelo seguinte: a função social da empresa ela precisa continuar funcionando. Quem é que vai comprar uma empresa se você vai ter todo o passivo nas tuas costas? Você não vai comprar. Porque você tá sabendo que precisava de 1 milhão. Você pagou 400. Você sabe que faltam 600. Exatamente. Aí vou falar daquela empresa que faliu. Eu falei tudo isso, né? Mas é importante. Que foi a Daslu. Que faliu. Só que faliu fechada. O que é muito pior. Porque falir fechada, da onde você vai tirar dinheiro para pagar? É daquilo que tem ali e nada mais. E o que foi arrecadado da Daslu? Bom, estoque, mas o estoque, não esqueça que muitos serviram também para as questões tributárias, foram apreendidos. Então, qual foi o principal ativo da Daslu? Ou, se não, um dos únicos ativos da Daslu, que foi O nome. a marca Daslu. Isso aí. O nome Daslu, a marca Daslu. Registrada. Sim. Então, a importância de registrar uma marca foi arrecadado, que não é penhora, né? Arrecadação no processo de falência. Na época, a marca Daslu foi avaliada em R$1.400.000. Ela foi vendida, acho que uns 2 anos atrás que ela foi vendida, salvo engano. Sim. Eu não lembro exatamente o ano que ela foi vendida. Você tem ideia de quanto? Já vi, mas não me lembro. Ela foi avaliada por R$1.400.000. Ela foi vendida por R$10,5 milhões. Então, é algo para a gente pensar. Né? R$10,5 milhões de uma empresa que não funciona. Não funcionava mais e que tinha sido envolvida num escândalo. Mas Daslu é sinônimo de luxo. Então, olha quem... E quando a Donato, ou sei lá quem registrou essa marca, não fazia ideia que iria se transformar nisso, né? A Daslu era uma casinha, não sei se você chegou aí. E começou, na verdade, não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome, era uma casa. A Daslu foi Daslu, que era Lúcia e... Isso aí, das duas Lúcias. Lúcia e... Não, das duas Lúcias. Era um dos... Mas veja, olha que incrível. Vê como é incrível isso. E como a marca é um ativo na moda muito, muito, muito importante. De 1 milhão para 10 milhões de uma empresa fez. Porque isso poderia acontecer numa empresa que continua aberta, que tá agora numa empresa fechada. Que sequer existia mais, é um case muito interessante. Então, ele fica aí para as pessoas pensarem a respeito disso. Da importância da propriedade intelectual dentro de uma recuperação judicial e de uma falência. Exatamente. E, bom, tem vários outros, né? Tem a Coach. Tem... Várias dessas empresas também foram adquiridas por conglomerados brasileiros. Então, e aí a gente tem agora um momento bem diferente, né? Porque a gente teve a fusão, que eu, sinceramente, achei que o CAD ia meio brecar a fusão do Soma com a Arezzo. Porque é uma fatia gigantesca do mercado, né? Na mundo de marcas de moda, ainda mais de ticket alto, vamos falar assim. Então, que são empresas que estão, se você pegar os balanços, né? Se você pegar as declarações, os RIs, aquele parte do site que é RI, e analisar, eles estão com lucros bem expressivos. Esses grupos. Sim. Não sei até quando isso continua, se vai continuar, isso vai ser para a gente olhar para o futuro, mas isso vai mudar um pouco o cenário no Brasil. E o que você acha que as empresas de moda podem aprender com esses casos passados de sucesso e fracasso? Bom, eu penso que eu tenho um pouco de receio dessa questão das mega promoções antecipadas que têm ocorrido no Brasil. Eu acho que isso... A gente não é os Estados Unidos, então a gente dizer que os Estados Unidos tem a Black Friday faz todo sentido, porque nos Estados Unidos eles não dão presente de Natal. As compras dos americanos no final do ano são para Thanksgiving. Eles dão o presente legal deles em Thanksgiving, que eles se reúnem, dão presente. Quem assistia Friends deve ter visto episódios, não é verdade? Então, e o que é o Black Friday deles? É a sexta pós-Thanksgiving.
Ou seja, você comprou tudo até ali, então no Thanksgiving... Seria o dia 26, né? De É dezembro. isso aí. Eu fico muito preocupada com isso com o Brasil, de ficar a gente importa muitas ideias sem entender o nosso mercado. Porque no Brasil a gente não tem Thanksgiving, nem é para ter, não é a nossa cultura, não tem agradecer o porquê eles tiveram a guerra, agradeceu, é diferente. Então a gente tem a troca da movimentação do comércio no Natal. Não faz sentido as liquidações tão antecipadas. E a gente tem visto isso cada vez mais. Então, eu penso que, eu não vou citar nomes de marca, mas uma dessas que está em recuperação judicial, ela foi uma precursora dessas liquidações, mal chegou a coleção, já liquida. Será que isso faz sentido, produzir tanto, liquidar desse jeito? Ela está em recuperação judicial. Então, vamos analisar se esse é o caminho. Eu penso muito nisso e acho que as empresas deveriam olhar para isso, perceber isso. Veja, eu sou consumidora, eu não sou contra promoção. Só que a gente tem que pensar como empresário, Claro. como, né? Então, como um jurídico de empresa. Calma lá, alguma coisa não está muito certa. Então, você está produzindo demais, fora que a gente tem que repensar nessa questão De consumo. de consumo. Será que essa o produção consumo não, o excessiva... consumismo, né? Isso. Essa produção excessiva está levando a esse grande problema climático que a gente tem. Então, eu acho que isso é muito importante das empresas analisarem. E o que o advogado do credor ou de um parceiro da marca pode fazer nesses casos? Olha, o advogado do credor e do parceiro, que provavelmente tem contratos, né? Acho que tem duas situações muito importantes. Primeiro, ele tem que acompanhar o processo e aprender a atuar em recuperação judicial. O que a gente mais vê, por exemplo, os juízes... Eu estou falando de São Paulo, nós somos de São Paulo, juiz da primeira, segunda, terceira de recuperação e falência, aqui, eles... É interessante, você vê os despachos lá, a habilitação de crédito deve ser dirigida ao e-mail do administrador, porque tem advogado que não sabe, e tudo bem não saber, tá? Não é? Ninguém sabe tudo. Mas estude um pouco do processo. A habilitação não é no processo, é por e-mail. Por quê? Porque é importante você acompanhar, isso vai fazer diferença para o credor, tá? E principalmente, compareça na assembleia, conversa com o teu cliente, vai na assembleia, porque o voto dele faz diferença. Sempre. Então, isso eu acho que é a principal coisa. E quem é parceiro, não necessariamente é credor, é legal que o advogado conheça aquilo que a gente falou no começo, que quem investe, tem até credor que investe, né? Tem credor que investe em recuperação judicial, tem credor apoiador. É incrível. O credor apoiador, ele também ganha, ele sobe de status. Então, se ele conhecer esses meandros da lei, ele vai criar oportunidades de negócio para o cliente dele. Muito importantes. E de receber antes, de participar. Isso, exatamente. E aí tem alguns casos, né, que essas marcas de moda são SAs, né, são sociedades anônimas. E a gente já conversou, você já comentou que o consumidor não vê muito, né? Não tem um efeito na reputação da marca. A gente sequer fica sabendo que as marcas estão em recuperação, a gente continua consumindo, e que bom. Mas tem O investidor vê. O investidor vê. O investidor vê. E isso oscila muito, faz muito oscilar as ações, o valor das ações. Quando pede, então você vê que quando faz o pedido de recuperação judicial, as ações caem. Quando vem o juiz e defere, as ações sobem. É interessante, vai fazendo uma, né? Sim. E para quem gosta de investir, é um baita negócio. Lógico, analisa a empresa, vê se a empresa tem uma certa viabilidade. Não, sai comprando, pelo amor de Deus, né? Olha, eu aqui falando, eu não sou investidora, não sou nada disso, mas eu sei que é uma oportunidade de negócio super conservadora, não sou em termos de investimento, mas eu acho uma baita oportunidade de negócio para quem entende, para quem tem tempo, para quem se dedica. Analisa essa empresa, né? Porque muitas delas têm muita chance de se recuperar. E aí, você compra na baixa e vai valorizar muito aquilo, o seu investimento. Então, é um baita negócio para quem trabalha com bolsa de valores. E conselhos, claramente, jurídicos, você daria para esses empresários, empreendedores de moda que estão enfrentando essas dificuldades na empresa? Olha, primeira coisa, né? Que já estão em recuperação ou não? Que estão em dificuldade, estão em recuperação? Se está em dificuldade,
pense, senta com o seu jurídico e estuda o processo de recuperação como uma possibilidade. Ah, mas não, eu sou muito pequena. Você é uma MEI, uma EPP? Estuda. Eu sempre falo isso. Pensa em banco. Pensa que a empresa deva 100 mil para banco. E normalmente MEI e EPP, ela deve para banco, porque ela tem pouco funcionário. O tributo dela é pelo simples. Então, o grande malvado na vida delas é banco. Então, ela deve 100 mil. Qual é os juros bancários? Normalmente, chutando bem baixo. Vamos falar aí, 4%, 5%, chutando baixo. Sim. Tá. Juros compostos, a mês, isso vai aumentando. Vira bola de neve. Na hora que ela pede a recuperação judicial, lógico que ela tem que se estruturar. Durante 6 meses, o banco pode fazer nada. Ela vai se capitalizar, nem banco nem ninguém, ela vai se capitalizar. E a proposta dela não vai ter nem Assembleia Geral de Credores, é muito mais barato esse processo. A proposta dela vai ser, olha, eu vou pagar em 36 vezes, a primeira em 180 dias, ou seja, 6 meses depois, com juros de taxa Selic, que não chegam a 1% ao mês. Olha o alívio. E juros simples. Sim. Então, assim, é algo... Você me perguntou uma dica. Estude esse processo. Não o próprio empresário, mas senta com os seus advogados, o seu jurídico, sua advogada, e fala, olha, será que tem essa possibilidade? Será que dá? Eu acho que isso é uma grande coisa. A gente está aqui no Fashion Law. Como que você acha que os advogados de Fashion Law podem ajudar na recuperação judicial e entendendo da indústria? Bom, primeira coisa, ele tem que entender dessa indústria. Isso que você falou. Precisa gostar de moda? Não. Precisa ter feito moda? Se fizer, é excelente. Mas, assim, precisa entender do mercado. Pelo menos é muito mais sensível. Vamos falar uma coisa? Rio Grande do Sul. Vamos trazer sempre em casos que as pessoas podem identificar. Deixar de comer a pessoa não consegue, nem deve, nem pode, senão morre. Agora, deixar de se vestir? Com roupa nova? Pode. Opa. Deixar de comprar sapato novo? Pode. Deixar de comprar bolsa, deixar de comprar bijuteria, deixar de comprar... Então, esse mercado é muito sensível às crises, muito mais que os outros. Então, o advogado de direito à moda, o fashion lawyer, como a gente fala, ele tem que entender um pouquinho desse mercado, dessa sensibilidade, para poder orientar nesse momento. Perfeito. E agora, que conselho que você daria para os estudantes interessados em explorar o direito da moda? Seja através da pesquisa, da prática profissional? Eu sempre falo, né? O direito da moda é um mundo lindo, maravilhoso. Você sabe que a gente é fã, né? A gente, porque nós somos fãs. O direito da moda é o ramo mercadológico mais amplo que tem intersecção com todas as áreas. Então, assim, primeiro, vá conhecer, vá entender. Não existe um advogado, eu desconheço um advogado de direito da moda que faça tudo de direito da moda, porque é impossível entender de tudo. Né? Não dá para você ser trabalhista, criminal, não dá. intelectual, É inviável. recuperação. Mas sempre vai ter algo que te fascina ali. A moda, apesar de falar, é uma muito sensível, um mercado muito sensível às crises, mas é um mercado sempre em expansão, muito grande. E assim, assista podcasts, faça parte de grupo de estudos, entre em comissões na sua cidade, no seu estado, vá pesquisar, pergunte, porque a gente não tem hoje, eu desconheço uma graduação em Direito no Brasil que tenha uma cadeira de Direito à Moda. E nem acho que faz sentido ter especificamente isso. Se for seletiva, sim. Acho fantástico. Mas sempre tem cursos de extensão. Então, tem uma infinidade de possibilidades e é uma área em grande crescimento, né? Então, acho que vale muito a pena para o estudante de Direito conhecer. Entenda a área, entenda a indústria para conseguir ajudar juridicamente. Juridicamente, exatamente. É isso. Bom, Flá, nosso papo está chegando ao final, mas tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Queria que você deixasse uma dica de livro para quem está nos assistindo, que depois eu coloco no Instagram. Uau! Nossa! Olha, de direito da moda, a gente tem vários livros que eu indico. É difícil indicar um, né? Você me deixa numa saia justa indicar um, porque nós temos muitos livros interessantes. Eu acho que a gente está precisando de um livro de direito da moda, especificamente empresarial, né? Olha só, fica a dica aí. Mas a gente tem muitos livros com artigos científicos, tá? Mas eu tenho um livro que você tem aqui,
Qual eu tô deles? até olhando para ele. Eu gosto demais do tema de redes sociais. Né? Cada vez mais, apesar da gente ter falado de recuperação judicial aqui, eu acho essa questão de rede social muito sensível, muito, muito, muito importante ser debatido com relação à responsabilidade e tal. Então, eu vou indicar o livro do Cássio. Olha lá, Social tá Media Law. aqui. Eu vou indicar o livro do Cássio, é um livro Vai ficar incrível. feliz. Eu tenho esse livro, gosto demais. Ele é muito bom. A minha sócia, o doutorado dela é em Direito Digital e Indústria da Beleza, essa questão toda, e ela usa o livro do Cássio. Então, assim, eu acho bem bacana. Vou deixar essa dica. Perfeito. Bom, gente, então vocês podem pegar essa dica nos posts do nosso Instagram, @FashionLawCast. E aos poucos a gente vai montando uma pequena biblioteca de indicações. Muito bom. Para que ajude também na pesquisa, né? Para o pessoal se especializar Isso. cada vez mais. E o nosso papo de hoje tá ficando por aqui. Infelizmente, porque tava uma delícia. Eu que agradeço, viu? Flávia, muito obrigada por ter vindo aqui, pela sua presença, por essa conversa maravilhosa. Adorei. Adorei, Luísa, adorei todos vocês nos ouvindo, participando. E eu fico muito feliz de ter vindo, de ter participado. Acho você, assim, uma visionária, uma empreendedora. A Luísa, olha, ela não dorme em serviço. Sou muito fã. Muito obrigada pelo carinho de me convidar. Ai, Flávia, muito obrigada pelo carinho. Bom, gente, nós nos vemos no nosso próximo episódio, que vai contar com mais um convidado super especial e outro bate-papo sobre o direito da moda. Não deixem de seguir a gente no Instagram, @FashionLawCast. E o Fashion Lawcast tem roteiro e apresentação de Luísa Duarte, sonoplastia de Mikael Roiha, direção de imagens de Pedro Pimentel, supervisão e direção de Alziro Tonin. Tchau, pessoal, até a próxima.